Fala pessoal, beleza? Lucas aqui da Zoofish, estou aqui com o meu amigo Daniel do Sobre Aquários e a gente vai passar a fazer alguns vídeos para vocês explicando sobre algumas situações sobre o aquarismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filtragem, né, Daniel? Mídia biológica, tentar esclarecer um pouquinho sobre esse tema. Daniel, a gente costuma muito ver um problema nos aquários, né, principalmente em aquários novos, que diz respeito à ciclagem do aquário. Explica um pouquinho para o pessoal aí de casa, o pessoal aí que não entende um pouco o que é esse termo ciclagem, ou por que um aquário precisa ter um certo amadurecimento para funcionar. O problema já começa em muita gente não saber o que é ciclagem, o que esse nome quer dizer, né? E, basicamente, é você preparar o seu aquário para poder receber os peixes ou qualquer outro organismo que você queira criar, né? E, para isso, a gente tem uma série de etapas que precisam ser respeitadas com muita paciência e com pelo menos o mínimo de estudo para garantir que o aquário fique 100% pronto e você não perca seus animais logo no início e não saber sequer o motivo. Inclusive, eu acho que você já deve perceber isso, quem já teve aquário sabe, né, que muitas vezes você monta um aquário, quando você não tem instrução, montou o aquário fica perfeito aí com peixe 1, 2, 3 dias, quarto, quinto dia, primeira semana começa a morrer peixe e morre tudo de uma vez, que é a chamada síndrome do aquário novo. Exato. Né? Isso porque o aquário não está ciclado, né? Porque o que acontece? Nesses casos, o peixe ele vai comer a ração que você vai colocar, ele vai excretar essa ração, ela vai se decompondo com o tempo e vai virando amônia. Essa amônia é muito tóxica para os peixes. Então, o peixe acaba ficando no ambiente e ele morre praticamente envenenado e você nem sabe por quê. Muitas vezes você vai achar que a água está limpa, mas não quer dizer que ela esteja saudável para o peixe. E é uma curiosidade também, né, que a gente tem muitos clientes que chegam para a gente e falam assim, meu peixe está morrendo. Aí eu pergunto, como é que tá a água? Não, a água está legal, ela está limpinha. Então, um aquário a gente não sabe se a água está boa ou não, apenas olhando, né, para a água. A gente precisa ter os testes de amônia, nitrito, nitrato, para a gente saber se a água realmente ela está legal ou não. Quando a gente fala assim, com relação à ciclagem, que é o que a gente vem falando, né, que tem todo esse ciclo, a gente está falando basicamente que o aquário precisa formar colônias de bactérias benéficas, né, que vão transformar essa amônia que o Daniel falou que é tóxica, num composto menos tóxico, que é a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. Para isso, a gente até trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, né, o que seriam a casa, a hospedagem dessas bactérias, que são as chamadas mídias biológicas, né? Essa aqui é a Bioglass, né, Daniel? Você chegou já a usar essa Bioglass em alguma montagem sua? Já. Alguma experiência? Eu uso a Bioglass principalmente quando eu tenho uma montagem que usa um filtro pequeno. Porque ela tem um tamanho bem compacto, então ela cabe dentro de filtros mais com vazão menor, para aquários pequenos também. Então eu acredito que ela seja bem interessante nesse sentido, né, quando você não tem muito espaço para colocar mídias maiores ou maiores quantidades. Eu acho que se a gente for, por exemplo, comparar, né, com a Bioglass, que não é a Mini, e com a NanoRings, por exemplo, né, que tem uma alta eficiência, porém o tamanho é muito maior relacionado à Bioglass Mini, e aí entra naquilo que você falou, né? Por exemplo, você tem um filtro Hang-On, né, que ele tem um tamanho reduzido, mas você quer colocar mídias dentro, você não vai conseguir colocar uma NanoRing que vai ocupar todo o espaço. Então aí já entra a Bioglass no caso, né? Exato, a Bioglass ela ajuda bastante nesse ponto. Né? E, ok, se você não tiver um filtro desse tipo aí, né, muita gente pergunta, mas o meu aquário precisa de filtro? Olha, particularmente, aí é um gosto meu, tá? Todo aquário precisa de filtro. É legal a gente ver uma água limpa e uma água que ela fornece todo o ciclo biológico para o aquário funcionar bem. Mas tem outras opções também. Você não quer usar essas mídias, não quer usar um filtro Hang-On, você pode usar uma outra opção, que é um filtro de esponja. Esse filtro, além dele fazer a limpeza de todas as matérias que ficam em suspensão na água, essas bactérias também se alojam aqui dentro dessa esponja. Então ele também faz esse papel. Esse filtro aqui é o que a gente chama de filtro de esponja, o filtro de espuma, e ele funciona com aquele compressor de ar. Muita gente usa compressor de ar no aquário só para jogar oxigênio para os peixes. Porque acha bonitas as bolinhas, né? E não é só isso. Todo mundo que não conhece, né, que não estudou a fundo o aquarismo,
ele vai achar que o aquário precisa apenas de oxigênio. Ah, o peixe precisa de oxigênio? Toda vez que fazem essa pergunta no meu canal, eu digo assim, precisa de oxigênio e filtragem. A filtragem, ela vai prover o oxigênio. Esse que é um ponto aí que você resolve dois problemas em um. Daniel, aproveitando o que você tinha falado com relação à oxigenação, né? A gente recebe muita gente aqui na loja, né, pedindo assim, ah, eu queria aquele peixe que não precisa de oxigênio. Pessoal, todo peixe, assim como todo ser, né, precisa do oxigênio. Quando a gente fala assim, o peixe beta, por exemplo, não é que ele não precisa de oxigenação na água, ele tira o oxigênio, né, ele respira através do ar atmosférico. Já outros peixes têm a respiração através de brânquias, e aí sim, a água precisa estar oxigenada. E falando no ponto das bactérias, né, a gente estava falando na filtragem, que a filtragem precisa daquelas mídias biológicas para colonizar as bactérias. Mas de onde vêm essas bactérias? Nós temos duas opções, basicamente. Uma é fazer a ciclagem de forma natural. O que seria natural? É jogar um pouco de ração na água, esperar essa ração se decompor, e aos poucos as bactérias irem consumindo essa ração e consumindo amônia, consumindo nitrito, fazendo todo esse ciclo. Só que isso pode levar um certo tempo. E se a pessoa estiver montando um aquário pela primeira vez, provavelmente ela vai estar muito ansiosa para poder colocar os peixes, né? Nós sabemos, né? Sim. Aquarista não tem muito essa questão de paciência. Ele só adquire paciência com muitas décadas de aquarismo. Então, existem outras formas que a gente pode acelerar esse processo. E a gente está falando sobre os aceleradores biológicos. Vou dar alguns exemplos para vocês. Esse daqui é o Biodigest. Tá? Esse é um produto que ele é vendido em ampolas. Vou até mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha só, parecem ampolas de medicamento, né? O que nós fazemos? Nós quebramos um pedaço dessa ampola e colocamos no aquário. Ela vai inocular as bactérias. Você vai inserir as bactérias que fazem esse serviço no aquário. E isso vai tornar o processo mais rápido. Né? Temos outras opções também, né, Lucas? A gente tem aqui Delta Fish, né, que é um produto nacional também, é um acelerador biológico. Algumas marcas ela tem a forma de uso diferente. Né? Por exemplo, o Delta Fish você vai colocar dia sim, dia não. Isso. Você mostrou a Biodigest, dose única, né? É. Essa overnight. Esse aqui é overnight, ela já tem um outro tipo de dosagem também. Ele tem uma aplicação de dia sim, dia não. Então você vai levar mais ou menos 14 dias aí para fazer todo esse ciclo, né? Enquanto você iria levar um mês ou mais de forma natural. Já outra opção também, tipo o Stability. A forma de aplicação dele é diária e 7 dias. Tá? E aí, após essas aplicações, é muito interessante você fazer teste na água para saber se ela realmente está 100% preparada para os peixes. Aí cai naquela conversa inicial que a gente tinha falado, que não basta olhar para a água, vê-la transparente e dizer que a água está perfeita. Então, mesmo você colocando a biologia, o acelerador biológico, né, é sempre recomendado, né, importante que você faça testes de amônia, de pH e de nitrito, né, basicamente, pelo menos esses, né? Para iniciar a ciclagem, são esses. Por quê? A primeira situação que vai acontecer vai ser o aumento da amônia. Com a amônia reduzindo, vai ser o nitrito que vai subir, né? E com o nitrito reduzindo, vai ser o nitrato, que é esse a gente consegue resolver através de uma TPA, uma troca parcial de água, e aí sim o aquário vai estar 100%. E que é muito menos tóxico que a amônia inicial. Exato. Que surge, né? Essa toxicidade ela tem muita relação também com o pH da água. Se você tem um pH muito ácido, ele vai ser um pouco menos tóxico. Se o pH da sua água é alcalino, se você estiver criando, por exemplo, guppy, leibicho ou cipêdios africanos, né, pode ser fatal esse aumento de amônia. Né? E aí, com os testes, você vai ver que a amônia está zero, o nitrito está zero, agora sim você pode começar a colocar seus peixes. Outra coisa importante, né, que a gente tem que levar muito em consideração é o tamanho do aquário e a relação de peixes e filtragem, né? Muitas vezes o nosso cliente, o aquarista, quando ele está um pouco empolgado no início, ele com um aquário não tão grande,
e aí compra um filtrinho, coloca 5 peixes. Ciclou legal, beleza, os peixes estão indo bem. Só que ele se empolga um pouco mais, coloca mais 2, semana que vem mais 2, e aí vai, quando vai ver, tem uma quantidade enorme de peixe para a capacidade de filtragem do filtro e também das bactérias fazerem o ciclo, né? Decompor a amônia e tornar tudo isso, consumir tudo isso. O aquarista ele precisa ter a ciência de que ele não vai poder ter tudo que ele quer num espaço pequeno. Exatamente. O aquário ele pode estar indo muito bem, e se você colocar um peixe a mais, pode desandar tudo, porque pode estar tudo trabalhando muito no limite. Então é algo que o bom senso ele vai ter que prevalecer nesse sentido. Né? Muitas vezes a gente recebe, né? Inclusive clientes que falam que mas o aquário estava bem, foi só eu colocar um peixe a mais que aí aconteceu o problema. Mas é aquela história, né? O que transborda o copo é a gota d'água. Às vezes ele está tão no limite que um animal a mais, uma pitada de ração a mais, ele foi suficiente para que o aquário desandasse e aí você acaba perdendo toda a fauna do aquário, né? Tem que remontar. Então lembre-se, aquário não é coração de mãe, não tem essa de sempre cabe mais um. Tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. E aí, né, se você quiser ter mais animais, mais peixes, ou aumenta o aquário, ou monta mais aquário, mas a ideia é essa, né? Nunca sobrecarregar o sistema com relação a isso. Então termina que nem eu, com 5 aquários em casa. É isso aí. Pessoal, a gente espera ter ajudado um pouco com essa conversa, né? A explicar um pouquinho sobre a questão da ciclagem de aquário, né? Eu acho que o Daniel, né, tem bastante experiência também. Ele tem um canal, né, que é o Sobre Aquários, trata de aquarismo, já tem há algum tempo. É super interessante, importante, fala sobre muitas curiosidades. E agora a gente fechando essa parceria, eu acredito que a gente vai sempre estar fazendo vídeos aqui para tentar ajudar vocês com relação a ter um aquário de forma saudável. E coloque suas sugestões aí no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode ser muito útil para a gente fazer um vídeo aí explicando com mais detalhes sobre essa dúvida. E outra coisa, o canal está no YouTube, no Instagram e no TikTok. É só pesquisar pelo nome de Sobre Aquários. Beleza, pessoal? Obrigado. Fiquem com Deus. Até.